Amém. 1 Samuel 15. Apenas 2 versículos. Versos 10 e 11. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela leitura coletiva, congregacional da tua palavra. E agora, Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, tenha liberdade entre nós. Fala aos nossos corações, edifica-nos nesta manhã. Usa-me, ó Deus, me coloco em tuas mãos. Sejamos edificados na tua palavra em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Pode se assentar. O povo de Israel, depois de tomar posse da terra de Canaã, viveu durante alguns anos sem uma liderança, sem um governo, um governador, um rei, como era costume das nações. Nós vemos pela Bíblia que passou a época dos juízes, ou seja, líderes que Deus levantou para libertar o povo de Israel da opressão de outras nações. Mas chegou um momento em que o povo virou para Samuel, que era profeta, sacerdote, e o povo falou: nós queremos um rei. Nós queremos alguém que seja a nossa referência. Para a gente dizer para as outras nações: nós temos o nosso rei. Só aí já daria para a gente pregar uma mensagem, né, irmãos? Como às vezes a gente pede coisas que a gente não sabe que está pedindo, né? Mas Deus atendeu. Atendeu não porque Deus sucumbe perante os nossos pedidos, não porque Deus falou assim: ó, vou agradar esse povo. Não. Porque tudo que acontece está debaixo da soberania de Deus. E Samuel, muito triste, fala para Deus: Senhor, porque Samuel foi o último juiz, era uma liderança espiritual. E o intento de Deus, do coração de Deus, é que não houvesse um rei, mas que ele fosse o rei. E que houvesse uma liderança espiritual para orientar, ensinar o povo a sua lei. E Samuel fica muito triste, muito chateado com isso, se sente até rejeitado pelo povo, mas as pessoas falam, os líderes de Israel falam para ele: não, Samuel, veja bem, não é nada contra você, mas já está velho. Teus filhos, né, não estão seguindo aí a mesma trajetória que você, então a gente precisa ter um rei.
E Deus fala: Samuel, aceite o que eles estão pedindo, porque está dentro dos meus propósitos, deixe acontecer. E Deus separa Saul. Saul é escolhido por Deus entre toda a nação. Ele vai lá na tribo de Benjamim, na família de Quis, e separa Saul para ser rei sobre toda a nação de Israel, sobre todo o povo. E naquele tempo não havia, a nação ainda era Israel completo, de Dan a Berseba, todo o reino que depois foi dividido, Israel, o reino do norte, o reino do sul, era uma coisa só. Todas as tribos, tanto a leste quanto a oeste do Jordão. Saul foi levantado por Deus, foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Só que, irmãos, pelos 2 versículos que nós lemos aqui, a gente vê, quando a gente lê a história, e se você não leu, você pode depois em casa ler com calma, se você não conhece. Saul se desqualificou. Saul se desqualificou para o chamado de Deus. E por isso ele foi rejeitado. Nós lemos aqui que Deus fala a Samuel que ele estava rejeitando Saul. Falou: eu não quero mais ele como rei. Eu estou desaprovando ele. Eu estou retirando ele. Estou tirando de sobre ele a minha bênção, a minha unção, a minha aliança, o meu selo não estarão mais sobre a vida dele. Ele pode continuar até com o título de rei, mas eu não estou com ele. E assim foi o restante do reinado de Saul até a sua morte numa batalha, numa guerra. Saul viveu longe da presença de Deus. O que eu quero, irmãos, que nós meditemos nessa manhã, o que eu quero trazer para você pensar sobre sua vida, para nós pensarmos como igreja, é porque na vida cristã isso não é diferente. Nós podemos ser grandemente usados por Deus. Nós podemos ter sido um dia chamados, escolhidos por Deus. Estamos aqui hoje. Você tem a sua trajetória, a sua carreira cristã. Alguns de pouco tempo, alguns de mais tempo. E nós podemos ser grandemente usados pelo Senhor. Você pode pregar o Evangelho, e pessoas se renderem a Cristo porque o Espírito Santo está te usando. Você pode, ou eu, nós podemos orar por um enfermo e aquela pessoa ser curada porque o dom do Espírito fluiu através da nossa vida. Nós podemos ser grandemente usados de várias formas no reino de Deus. Mas com o tempo, assim como Saul foi escolhido e usado por Deus, nós também corremos o risco de sermos desqualificados para esse chamado. E quantos nós já não vimos ao longo do caminho, irmãos, ficarem para trás? Quantos não estão mais aqui com a gente hoje? Quantos que você conhecia, mesmo de outras igrejas e denominações, que já não estão mais no caminho do Senhor, porque se desqualificaram?
porque foram reprovados, rejeitados por Deus. Irmãos, a nossa salvação, a salvação de nossa alma, não é um bem que nós adquirimos e falamos, bem, agora eu já tenho isso, acabou, está tudo certo, mais nada a ser feito. Enganamo-nos. Nós precisamos ser salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus cada segundo da nossa vida. Ou a gente começa a se preocupar em ir para o céu, ou a gente pode acabar no inferno. E não vai adiantar nada o tempo de igreja que a gente tem, não adianta o conhecimento da Bíblia que a gente tem, não adianta o título, não adianta. Saul era o rei, era o título mais alto da nação, e Deus falou, está reprovado, está rejeitado. Todos nós corremos esse risco. O problema é que a gente, como Saul, a gente se sente orgulhoso, nós somos arrogantes, nossa natureza humana é assim, então a gente acha, bem, eu sou crente, comigo isso não vai acontecer. E Deus fala para Samuel, quero que você volte comigo ao texto. O Senhor falou a Samuel, arrependo-me. Claro que esse arrependo-me, irmão, só abrir um parêntese aqui, não significa que Deus erra, né? Mas a maneira como o escritor encontrou para poder traduzir a ação de Deus, a rejeição de Deus. Porque para nós arrepender-se é assim, houve um erro, então eu vou corrigir. Mas Deus não erra, amém? Deus é perfeito. Só que o escritor ele tem que escrever isso, como que é? Então a forma que o escritor na época encontrou bem, se Deus chamou e Deus está rejeitando, ele se arrependeu. Tá? Então é uma maneira humana de transmitir uma ideia, mas não de dizer que Deus errou ou falhou. Arrependo-me de ter posto Saul como rei. Será que Deus tem falado isso de nós? Troca aí o nome de Saul pelo seu. Vamos trocar pelo nosso nome. Será que Deus, do trono de sua glória, está falando, arrependo-me de ter posto na minha igreja? Será que Deus está arrependido conosco? Isso é muito sério, irmãos. Pois ele me abandonou. Ele me abandonou. Sublinha ou marque esse verbo, abandonou. Ele me abandonou. O que Saul fez em abandonar a Deus? Ele trocou o Senhor por outros deuses? Não. A Bíblia não menciona isso. A Bíblia não diz que Saul adotou um deus filisteu, amonita, babilônico. Não. Ele continuou achando que Deus é o Deus de Israel, um religioso.
Como a gente pode vir para a igreja e apenas sermos religiosos, porque a gente não conhece a Deus, a gente não sabe quem Deus é, a gente não sabe que presença está nesse lugar. A gente chega atrasado porque a gente não sabe quem é Deus. A gente não vem ao culto porque a gente não sabe quem é Deus e acha melhor estar em outro lugar, em outra situação, em outra circunstância, do que estar na casa de Deus. Mas nós continuamos crendo em Deus. Mas Deus fala: Saul me abandonou. Saul deixou de buscar a Deus como fonte. Quando Deus deixa de ser a nossa fonte de prazer, de alegria, de satisfação, de sustento diários, é porque nós estamos abandonando Deus. Se não é Ele quem dirige e guia as nossas vidas cada momento, se a gente está andando pela nossa vida como cegos em meio a um tiroteio que não sabe para onde ir, é porque nós abandonamos Deus. Nós não colocamos outro Deus no lugar dele. Mas nós ficamos apenas religiosos. E para Deus isso é abandoná-lo. Porque Saul deixou de buscar ao Senhor. Quando você vai ler na história, você vai vendo que Saul não olhava para Deus como sustento do seu reinado. Ele não achava que o seu reinado, a sua vida, o seu governo dependiam de Deus. Onde está o sustento da tua vida? Quem é a fonte da nossa vida? Se tem uma das coisas que essa pandemia escancarou na igreja, é que tem poucos fiéis dentro da igreja. Poucos que conhecem a Deus de fato, poucos que estão firmados em Deus e que buscam a Deus diariamente como fonte. Porque bastou falar, tem um vírus aí matando, que as pessoas se desesperaram. Como se não soubessem para onde vão. Porque se eu estou buscando a Deus, se eu não abandono, eu sei que se chegar a minha hora de partir, eu sei para onde eu vou. Mas o que aconteceu com uma boa parte da igreja, e alguns até hoje. Alguns até hoje. Em muitas igrejas, muitas pessoas até hoje não voltaram, não, estou com medo. Porque não conhecem o Deus a quem serve. Estão em casa, Deus, como Saul, Deus de Israel, muito religiosos. Mas esquecem que não há vida cristã sem congregação. Corte a tua orelha e deixe ela uma semana lá em cima da mesa da tua sala. E o que vai acontecer com ela? Vai necrosar, apodrecer, perdeu a vida. Corte o dedo da sua mão ou do seu pé e largue ele lá em cima da sua mesinha de cabeceira. Deixe lá num cantinho durante alguns dias. E o que vai acontecer? Ele apodrece, ele perde a vida. Não tem como servir a Deus em casa. Nós precisamos da congregação na nossa vida. O problema de abandonar a Deus é que eu deixo de buscar ao Senhor como minha fonte, como meu sustento. Saul não se encheu do Espírito Santo.
Ele confiou na sua força, no seu poder, ele achou bem aqui, eu sou rei. É quando a gente acha que eu estou trabalhando, o meu trabalho é o meu sustento, aí Deus tira tudo da tua vida, como tirou de Jó, e fala, agora eu quero ver se você confia em mim ou não. Porque é fácil a gente falar que confia em Deus, irmãos, quando o dinheiro cai na conta, todo mês certinho. Quando está tudo pago, a geladeira está cheia. Aí é fácil. Agora quando Deus tira, é que ele está lá vendo assim, vamos ver se ele me abandonou mesmo ou não. No caso de Jó, Deus é que desafiou Satanás. Viu meu servo Jó? Tá, pode tirar tudo dele. Você vai ver se ele vai me abandonar. Porque eu sei que eu sou a fonte de sustento do meu servo Jó. Jó perdeu tudo. O homem mais rico do Oriente. Ele não era qualquer um, não. Era o mais rico de todo o Oriente. Perdeu tudo. Perdeu a família. Perdeu a saúde. Ficou igual. A palavra de Deus diz que ele estava pele e osso. Ele fala, só tem pele e osso em mim. Estou cheio de feridas. O pus fica saindo da minha pele por todo o meu corpo. Ele se sentou em cinzas. Mas ele declarou, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará. Volto a fazer a pergunta, será que Deus está falando de nós? Arrependo-me de ter posto, troca o nome de Saul na minha igreja. Porque nós estamos abandonando a Deus, nós estamos nos enchendo do Espírito, você está se enchendo das coisas do mundo, você está se enchendo de tudo que o mundo está produzindo e não se enchendo de Deus, se afastando de Deus, buscando substitutos para Deus. Em quem confiamos, em quem esperamos, em quem cremos de todo o coração. Vamos mantenha aí capítulo 15 marcado e vá comigo até o capítulo 28. Ainda em 1 Samuel. Versículos 5 a 7. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo. Ficou apavorado. Olha como fica quem abandona Deus. Quem abandona Deus fica com medo, apavorado. É porque Deus está de lado na sua vida. É porque Deus está dizendo, estou rejeitando. Só para lembrar de Davi que substituiu Saul. Quando ele chegou naquele acampamento e viu aquele gigante blasfemando do nome de Deus, do Senhor, dizendo, Israel não é nada, o Deus de vocês não presta, é pequeno, ele é blasfemado, ele é horrível, falou tudo o que podia falar, não tem homem para me enfrentar. Davi olhou, aquele menino, aquele rapazinho olhou e falou, como é que é? Ninguém fala do meu Deus assim. Quem busca e tem intimidade com Deus é cheio de coragem, é cheio de ousadia, é cheio de poder. Ele parte para cima, porque ele sabe que com ele está o Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Ele não está sozinho. Mas Saul, quando viu o acampamento filisteu, apavorado. Aí o que ele fez? Versículo 6. Ele consultou o Senhor. Ele lembrou,
Deixa eu ver se Deus fala comigo. Deixa eu lá procurar os sacerdotes. Deixa eu procurar os profetas. Vamos ver se Deus fala comigo. Só que o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos. Nem por Urim. Nem por profetas. Versículo 7. Então Saul disse aos seus auxiliares: agora que vem a pedrada. Procurem uma mulher que invoca espíritos, uma médium, para que eu a consulte. Irmãos, quando a gente abandona Deus, sabe o que acontece? A gente bota coisas, pessoas, situações no lugar de Deus. Quem vai me curar é o médico. Quem vai manter minha casa é o meu emprego, a empresa que eu trabalho. Quem vai resolver isso tudo é fulano, é Beltrano. Saul falou bem, já que Deus não responde, deixa eu apelar para alguma coisa. E ele foi para o pior caminho. Ele foi procurar uma mulher que consultava espíritos, demônios. Sabe o que é abandonar a Deus? É colocar outras coisas no lugar do Senhor. É colocar a nossa cama no lugar de Deus, no domingo. É colocar a festinha, reunião de família no lugar de Deus no domingo. É colocar tantas outras coisas no lugar de Deus. E Deus olha e fala: você me abandonou. Mas eu estou na igreja. Saul era rei. Mas eu creio em Deus. Sim, Saul também sabia que o Senhor era Deus de Israel. Mas eu fui salvo por Jesus. Saul foi escolhido por Deus. Sabe o que significa para Deus? Nada. Se não tiver vida com Deus todo dia, se não fizermos o que está naquela oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus ocupa lugar de honra e de santidade na nossa vida. Voltando ao texto, por favor, capítulo 15, que eu pedi para você deixar marcado. Pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Se você quiser, por favor, marque também aí. Não seguiu. Ou não seguiu as minhas instruções. Sabe o que é seguir as instruções? Sabe o que Deus esperava de Saul? Sabe o que Deus espera de nós como igreja? Obedecer cegamente a Ele. É uma obediência que não tem... Não, peraí, deixa eu considerar, deixa eu pensar, Não, Deus mandou, eu faço. O problema de Saul é que ele sempre estava... Peraí, deixa eu ver bem isso, deixa eu considerar, deixa eu pensar nisso. Não será melhor? Será que desse jeito? E aí Deus fala para ele:
Samuel, ele não seguiu as minhas instruções. Ou seja, ele não obedece, ele questiona. Ele fica me questionando. Por que Deus quer isso? Por que Deus quer assim? Por que tem que ser desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Deus não quer uma igreja que fique tentando burlar, dar um jeitinho brasileiro. Isso é maligno. Vamos deixar esse espírito carioca de lado. Do malandro que sempre quer dar um jeito de resolver da sua maneira e levar vantagem. Isso vem de Satanás. E esse espírito adentra a igreja. Não só no Rio de Janeiro, mas o Brasil, porque o brasileiro quer sempre se dar bem. E quando tem um relacionamento com Deus, ele fala, peraí, vamos ver direitinho isso aí, né? Vamos pensar bem nisso aí. Isso aí vai tocar em algumas coisas, por que tem crente dentro da igreja que não é dizimista fiel? Porque ainda questiona o dízimo. Ainda fica assim, não sei, peraí. Por que tem crente que vive em adultério, que mente, que fala palavrão? Por quê? Porque fica, não, peraí. Por que tem cristão, ou crente, melhor falando, que cristão é aquele que segue verdadeiramente? Por que tem crente que nos seus negócios é trapaceiro, quer enganar, quer dar volta em todo mundo? Por quê? Porque está sempre questionando, não obedece de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, não obedece, ele não segue as instruções. E esse é o perigo que a gente corre, irmão, se a gente seguir esse caminho, que é um caminho de morte. E sempre querer tentar. 1 Samuel 13. Versículos 8 e 9. Ele esperou, Saul, esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E Saul ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Deixa eu contar aqui a historinha. Samuel marcou lá com Saul, Saul, me espera lá que eu vou chegar dentro de 7 dias. E eu vou oferecer o holocausto, porque quem oferece sacrifício, quem oferece holocaustos é o sacerdote, não é o rei. O rei sequer podia entrar no templo. Só o sumo sacerdote. Então ele falou, você me espera lá com os soldados, eu vou chegar, nós vamos sacrificar ao Senhor. E tudo bem. Mas o que Saul fez? Deu 1 dia, deu 2 dias, deu 7 dias. Cadê Samuel? Chegou. Falou que vinha. E aí que começa aquele que não segue instruções. Ele não sabe esperar em Deus. Ele não obedece. E aí ele começou bem. De repente Samuel está com dor de barriga. Talvez Samuel tenha levado um tombo, né? Ele estava de repente vindo no jumentinho dele, ou ele veio a pé e tropeçou, caiu, se machucou, teve um atraso, mas ele falou para eu esperar 7 dias. Irmãos, na cabeça do desobediente, na cabeça do rebelde,
Ele sempre diz que a desobediência dele é obediência. Ou seja, o que Saul falou, ele pediu para eu esperar quantos dias? 7. Deu 7 dias, Samuel não chegou, já que ele não está aqui, ofereço eu o sacrifício. Ou seja, ele estava obedecendo? Sim. Mas Samuel não falou, caso ele não chegasse para ele, ele falou, você me espera chegar, eu chegarei em 7 dias, você me espera, porque eu oferecerei o sacrifício. E Saul sabia que o sacerdote que teria que fazer isso. Mas aquele que não segue as instruções, ele tenta sempre, peraí, vamos ver aqui dessa maneira. Já que ele não está aí, vamos tentar, vamos fazer, traz aqui o sacrifício, traz o holocausto, eu mesmo vou oferecer, afinal eu sou rei. Orgulho, soberba, que a gente se acha melhor até do que Deus. E a gente quer fazer da nossa vida o que a gente bem entende. E aí Deus olhou e falou, ele desobedeceu. E Samuel chega e fala, o que está vendo aí? Você demorou, eu ofereci. Como é que é? Como é que é? Você ofereceu o sacrifício? Não. Você desobedeceu? Não desobedeci não. Você foi para esperar 7 dias. 1 Samuel 15. Versículo 7 a 9. Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Mais uma vez, a ordem de Deus era, mata tudo, destrói essa nação ímpia, acaba com, não deixa nada vivo. Mas o que não segue instruções, o crente desobediente, o crente que não obedece de todo o coração, o crente questionador com Deus, o crente que está sempre tentando, ele fala, peraí, por que não guardar essa ovelhinha tão gordinha, tão bonitinha, esse bezerro aqui está tão perfeito, a gente vai sacrificar ao Senhor, Deus vai se agradar, não é para mim não, é para Deus. Ele acha um jeito, dentro da desobediência, de dizer, eu estou obedecendo. Mas isso para Deus é não seguir as instruções, é desobedecer. E aí depois veio o texto inicial que nós lemos, que Deus, o Senhor, fala a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Saul teve 2 chances. Quantas chances ele dará para nós? Boa pergunta, né? Eu não sei. Porque aqui não está falando que é uma regra. Duas chances, 2 oportunidades. E Saul foi rejeitado. Pergunte para si mesmo, quantas chances
Deus me dará? Nenhuma? Uma? Duas? Mais? Algum de nós tem essa resposta? Não. Aí vem o coração do desobediente que não segue instrução. Ah, pastor. Foi com Saul 2 chances, mas Deus é misericordioso. Olha a gente tentando dar um jeitinho, não é? Deus é amoroso. Jesus morreu na cruz por nós. O amor de Deus é tão grande. Deus é tão maravilhoso. Ele não vai ficar só em 2 chances, não. A gente logo quer dar um jeitinho na situação para nos favorecer. A gente quer encontrar obediência dentro da desobediência. E foi isso que fez Saul ser rejeitado. E aí o que acontece? Deus fala a Samuel, rejeitei ele. Diz aqui o versículo 11 que Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Samuel tinha ficado irado porque Deus resolveu atender o povo para levantar um rei. Agora Samuel está irado. Poxa, por que Saul pisa tanto na bola assim? Só dando os catiripapos nesse Saul mesmo. E ele se prostra perante o Senhor para falar: Senhor, o que vai ser? Mas não tinha mais jeito. Deus o rejeitou. Mas aí eu faço agora o contraponto com Samuel. Profeta de Deus. O homem de Deus. Samuel teve tudo contra ele. Tudo. Sua história de vida, sua mãe estéril. Nasceu por um milagre. Foi criado no templo, longe da família. Ele só via sua família uma vez por ano. Uma vez por ano. E aí a gente pensa, poxa, mas ele foi criado dentro do templo do Senhor, sendo ensinado por Eli, o sumo sacerdote, que bênção! Um pai na fé, relapso, relaxado. Um pai na fé que não administrava o templo e não cuidava do que estava acontecendo. Seus filhos, 2 malandros, corruptos e imorais. Samuel foi criado dentro desse meio. Sem família. Seu pai adotivo, vamos botar assim, relaxado com as coisas de Deus. Seus irmãos adotivos, vamos dizer assim também, queriam saber nada de Deus, só viviam no pecado. Aí você pensa assim, como era a nação de Israel naquela época? Idólatra, apóstata. Porque Samuel, depois que ele morre, que ele assume o sacerdócio, ele reúne todo Israel, todas as lideranças e fala: olha, vamos fazer uma aliança com Deus, jogue fora todos os deuses, vamos nos humilhar perante o Senhor e clamar pela sua misericórdia, porque ele sabia que aquele povo era rebelde para com Deus. Era esse o contexto de vida de Samuel. Me diz, tinha alguma coisa que favorecesse ele? Mas Samuel cresceu, se desenvolveu,
atendeu o chamado do Senhor e cumpriu esse chamado fielmente. Sabe o que acontece, irmãos? A gente olhando Saul e Samuel, a gente tira uma conclusão: nós não temos desculpas. A gente não tem desculpa. Não dá para falar assim, não, mas é que a situação, mas é que onde eu vivo, é que é o que eu estou passando. Não tem desculpa. Não teve desculpa para Saul, porque Deus olhou para Samuel e falou, o contexto dele era todo contrário, e ele foi fiel. Ele me obedeceu. Ele não me abandonou. Nós não temos desculpas para dizer, peraí, Deus vai entender. Não, Deus não entende não. Eu posso te entender. Pastor, o senhor entende? Entendo. Mas o problema não é eu te entender não. O problema é saber, Deus vai entender no juízo final. Deus está entendendo, porque Deus não entendeu Saul não. Deus não entendeu Saul, não entendeu as desculpas dele. Ah, é porque Samuel não chegou. Ah, porque é para sacrificar esses animais ao Senhor. Deus falou, não quero saber. Não quero saber. Eu quero obediência. Eu não quero sacrifícios, holocaustos, eu não quero o que vem de você, eu quero obediência. É isso que eu quero, o teu coração, a tua vida por completo. E não uma parte, não metade, não só algo assim. É tudo. É tudo. Versículo 11. Arrependo-me de ter posto. Fala o seu nome aí em voz alta. Na igreja. Será que Deus está falando isso de nós, irmãos? Eu peço a Deus que nessa manhã, Deus não me rejeite. Porque eu sou tão pecador, tão falho, tão desobediente. E o meu título de pastor não me garante nada. Não me garante nada. Ser membro da igreja, eu sou membro da Igreja Cristã Nova Vida de Parque Anchieta. Isso e nada é a mesma coisa. Não tem valor nenhum. Se nós não vivermos uma vida como Samuel, se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, se a gente não honrar a Deus de todo o nosso coração, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, Senhor, aquele que é o que é, Tu és, eu sou. Senhor,
Nós sabemos que Tu és misericordioso. Grandes são as Tuas misericórdias. O Senhor é muito bom. Tu és o próprio amor. Não existe amor fora de Ti, Senhor. Não existe bondade fora de Ti. Não existe misericórdia fora de Ti. E Tu és justo. Porque não existe justiça fora do Senhor. Tudo que Tu fazes é bom, é certo, correto, perfeito. Porque Tu és a perfeição absoluta. Aleluia. 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 Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está aqui, irmãos. Te pedimos perdão, Jesus. Te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós suplicamos, não te arrependas de ter nos escolhido para sermos tua igreja. Não te arrependas, te suplicamos. De ter nos colocado onde Tu nos colocaste, porque nós não merecemos. Tu estás aqui, Senhor. Inunda o nosso ser com a Tua presença. Nós nos devotamos a Ti nessa manhã. Nós consagramos o nosso coração a Ti nesta manhã. Colocamos para fora os falsos deuses.
as nossas vontades, os nossos planos. Colocamos para fora essa rebeldia, essa desobediência, quanto mais. Tu és o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Elohim. Elohim Yahvé, Deus Senhor. Que caiam diante da tua presença nessa manhã toda a nossa carnalidade, todo pecado, toda desobediência, toda rebeldia. Fujam diante de ti os teus inimigos, que caiam diante da tua presença santa. Todas as construções feitas em areia, e que seja estabelecida a casa do Senhor, que seja erguido o templo do Senhor em nosso coração. Aleluias. Convido você a ficar de pé e adorar a Deus. Adorar a Deus. Você sabe quem está nesse lugar? Deus poderoso e eterno, Deus que tem o controle de tudo nas suas mãos. As nações são nada diante da tua grandeza e do teu poder. Deus que sustenta o universo pela sua palavra, que sustenta tudo com o poder de suas mãos. Não existe nada demasiadamente difícil para ti, Senhor. Tu és aquele que levanta governos e os abate. Tu és aquele que confunde o pensamento dos homens. Os sábios se enlouquecem diante da tua presença. Grande é o Senhor
e muito digno de ser louvado. Oh, aleluia! Louvado seja o grande eu sou. Glórias a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus de resgate, Deus de redenção, Deus de salvação, Deus de graça, Deus de misericórdia. Aleluia! Louvado seja o grande eu sou. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. 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 Xarebecante, já manechava de demaneci. Oh, aleluia. Tu reinas, tu reinas, tu reinas sobre todo o universo. A ti pertence todo poder e autoridade. Todo poder e autoridade.